Olá, e está começando mais um Pix Notícias. Confira o que nós preparamos para você ficar bem informado. Projeto de alunos do IFSC de Garopaba quer dar descarte correto para eletrônicos. Iniciativa busca também conscientizar a população. Carteira Nacional do Artesão é emitida em Garopaba. Documento traz benefícios para os profissionais que fazem o registro. Centro de Garopaba e Ferraz receberam as oficinas da revisão do plano diretor. Próxima semana tem as duas últimas rodadas de participação da comunidade. Entidade da região busca maneira de diminuir o abandono de animais. Lares temporários e animais comunitários são algumas das alternativas, mas ainda há muito a ser feito. 5 alunos da Escola Professor José Rodrigues Lopes, de Garopaba, estão entre os medalhistas em prova internacional de matemática. Plástico representa 85% dos resíduos que poluem os oceanos. Reportagem mostra a importância da preservação dos mares. E ainda, gasolina baixa após remoção e redução de impostos federal e estadual. Tem posto na região vendendo a menos de R$ 5,00. Essas e outras informações a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias está só começando. Olá, obrigado pela companhia. Um grupo de alunos do IFSC, do campus de Garopaba, desenvolveu um projeto de descarte de resíduos eletrônicos. A iniciativa quer divulgar para a população sobre os pontos corretos de descarte desses materiais em todo o estado. O que acontece com os nossos aparelhos eletrônicos quando eles se tornam obsoletos? Segundo pesquisa feita pela Green Electron, o Brasil é o 5º maior produtor de resíduos eletrônicos no mundo. Anualmente, mais de 50 milhões de toneladas de equipamentos eletrônicos e pilhas são descartadas no planeta, de acordo com a The Global E-Waste Monitor 2020. É um problema pouco divulgado, mas que precisa ser levado a sério. Os componentes químicos desses objetos são extremamente prejudiciais. Quando descartados incorretamente, podem contaminar o solo, lençóis freáticos e até mesmo o ar, além do risco que a contaminação por metais oferece à saúde. Yuri tem 16 anos e estuda informática no IFSC. Ele conheceu Ettore Ceretti numa oficina de robótica no campus Garopaba do Instituto Federal. Juntos, eles desenvolveram o projeto Repropositar, com o objetivo de conscientizar sobre o descarte correto desses aparelhos. O projeto Repropositar tem 2 sócios, é eu e o Ettore. O Ettore estuda na escola Porto Seguro e ele está fazendo um campeonato que tinha o intuito de impactar, achar algum problema da comunidade. Então, junto com a crise do microchip, ele começou a fazer coleta de lixo eletrônico na escola Crescer e Conhecer. E ele viu que a ideia não precisava ser só no papel, conseguia impactar as pessoas. Yuri transformou o descarte de aparelhos eletrônicos em oportunidade de negócio. Foi na disciplina de empreendedorismo que a ideia tomou forma. Usando os ensinamentos de sala de aula, ele e alguns colegas criaram um site que ajuda as pessoas a coletarem resíduos eletrônicos em todo o estado. Eu criei um site com todos os pontos de coleta de lixo eletrônico de Santa Catarina. Uma curiosidade é que de 298 cidades, apenas 28 têm seu próprio ponto de coleta de lixo eletrônico. E um dos grandes problemas para gerar o lixo eletrônico é a obsolescência programada. A obsolescência programada nada mais é que um jeito de fabricar, idealizar o produto, vender, e ele já tem data de validade. E isso que gera muito lixo eletrônico e isso que estraga o planeta. A professora Rafaela foi quem ajudou na materialização do projeto. Ela diz que é essencial para o processo de aprendizagem conseguir colocar em prática o que foi aprendido em sala de aula. Eu venho estudando empreendedorismo, venho estudando inovação e a gente passa a compreender a importância da inserção de práticas para o processo de ensino. Então, como professora, eu não acredito mais naquele ensino estritamente teórico, ele tem que ser um ensino prático, experiencial. Então, é prático e experiência na realidade, né? No contexto onde está inserido aquele estudante, aquele aluno. Eu tento trazer isso para as minhas aulas, não só para o empreendedorismo, né? Então, esse meio de aprendizagem, de ensino,
a gente pode inserir, na verdade, para qualquer área do conhecimento. A professora Tayana é a coordenadora do projeto de robótica. Ela fala da importância de iniciativas como essa serem desenvolvidas em escolas. A gente está numa região aqui de praia, nós temos uma região tão maravilhosa assim, né? Então, e os perigos, assim, são tantos desse lixo, que quando são depositados em locais que não são devidos, enfim. Então, por que não aproveitar todos esses materiais para que possa ser reciclado de uma forma correta e possa ser reaproveitados, né? Então, essa sacada que eles tiveram, eu acredito que é muito mesmo porque nas disciplinas, nos projetos, eles têm essa oportunidade de realmente pensar, ver qual é o problema e tentar resolver isso. Então, isso eu acho muito, muito importante. E eles saem mesmo daquele mundinho de sala de aula e vai para a rua. E se depender do Yuri, a caixa coletora de resíduos eletrônicos colocada no saguão do IFSC será a primeira de muitas mudanças. Atualmente, a gente está sendo só a ponte entre a comunidade e a logística reversa, mas não é essa só a ideia, a gente também pretende ser uma logística reversa para o futuro. É como Steve Jobs disse, a tecnologia move o mundo, mas nós temos que se perguntar para onde está nos levando. Robótica em destaque. Jovens catarinenses, moradores do sul do estado, embarcaram nesta semana para a Tailândia. Eles vão representar o estado em um campeonato internacional. Ele está completando já a 10ª volta dele. Vocês podem ver que ele usa bastante o recurso de andar para trás. Eles venceram as Olimpíadas Estadual e Nacional de Robótica e agora vão encarar um desafio internacional na Tailândia. É a nossa primeira edição no Mundial, mas a gente quer trazer o nosso melhor resultado, representar bem o Brasil, Santa Catarina e a nossa região. É um processo bastante laborial, a gente tem que testar e fazer diversas vezes e aprender de novo, aprender com pesquisas das outras equipes, aprender com nossos próprios erros e sempre aprimorar o robô conforme o tempo vai. É um resultado de 3 anos já de trabalho, desde 2020, quando a gente participou como essa equipe formada, da nossa primeira competição, né? Então a gente está com um sentimento muito grande de dever cumprido e que a gente ainda tem mais esse desafio agora para cumprir, que é na competição. Então o coração está bem acelerado porque, sabe, é um negócio muito importante e agora acho que por enquanto é o ponto alto, né? Eles participaram do edital da FAPESC e foram contemplados com R$38 mil para irem para a Olimpíada Internacional de Robótica, que acontecerá de 11 a 17 de julho. A FAPESC, né, ela está olhando muito para o desenvolvimento do conhecimento no estado de Santa Catarina, né, na geração de inovação, e para isso a gente precisa motivar as pessoas, né, inspirar as pessoas e também dar condições para que elas possam estar participando, né, não só das competições, mas também de projetos de pesquisa, projetos de inovação, onde eles possam levar essa qualificação, né, e ser testada, representar o nosso estado, né, e fazer bonito aí fora do país. Antes da viagem, os moradores do sul de Santa Catarina visitaram a Casa da Agronômica e mostraram para o governador Carlos Moisés e para a primeira-dama Késia um pouco do robô que construíram. O professor Paulo, do IFSC de Criciúma, vai acompanhar os alunos que formaram a equipe Robotron. A expectativa nossa, de fato, é representar o nosso estado da melhor forma possível, mostrar para as pessoas que é possível, mostrar para os estudantes que é possível eles entrarem no mundo da robótica, eles competirem de maneira digna e, ao mesmo tempo, de maneira valorosa nesses espaços de competição, né? E lá é fazer o nosso melhor. Santa Catarina teve 5 estudantes da rede estadual de ensino medalhistas na prova internacional Canguru de Matemática. Todos eles são de Garopaba e alunos da Escola de Educação Básica Professor José Rodrigues Lopes. Laís, Lauren e Felipe são alguns dos 5 premiados na prova Canguru de Matemática. Eles são alunos da Escola de Educação Básica Professor José Rodrigues Lopes, em Garopaba. Neste ano, a escola participou em 3 categorias, com alunos do 5º ao 9º ano. Felipe tem 13 anos e já participou de outros exames e foi bem colocado. Desta vez, ficou com medalha de prata. Muitos odeiam a matemática, teve uma prova que o professor falou que estava muito fácil há pouco tempo e tem pessoas que tiraram 0 na prova. E tu ganhou 10? Não, porque cometi uns erros meio bobos ali, mas mais ou menos a nota. Vou continuar testando, treinando,
melhorando na matemática, porque tenho bastante erro ainda. Então, para mim melhorar é bom, sabe? Porque pode dar muita coisa. Lauren e Laís são irmãs e recebem todos os dias incentivos dos pais para desenvolverem o dom pelas exatas. A família das duas tem um histórico com a matemática. A avó materna foi professora na área, além de outros familiares. Porém, não é só isso que faz elas serem focadas nos números. A paixão pelos cálculos é forte. A gente sempre foi bem estimulada e eu gosto muito da lógica e do processo que tu passa para descobrir as coisas, para achar os resultados, e de outros tipos de lógica em si também. Mas tem uma coisa meio genética ali, né, na família. Gosto muito de matemática, gosto muito essa coisa de tu saber, sabe? A maioria das vezes quando você sabe de uma coisa, você gosta dela. Então, às vezes eu me interesso bastante, às vezes vou na internet, eu faço sudoku, caça-palavras, não tem muito a ver, mas cubo mágico. Eu já peguei medalha de bronze na BMEP, né, 2 vezes, mas esse ano eu fiquei um pouco surpresa porque foi medalha de prata. Então, assim, foi, por mais que sejam modos diferentes, a Canguru é uma fase só, é online, e é um pouquinho diferente o jeito da prova, mas eu também fiquei bem feliz porque eu peguei prata. Quem recebeu medalha de ouro foi a Lauren. Ela disputou pelo 6º ano e também já tinha sido premiada com bronze na Olimpíada Brasileira de Astronáutica. Mas foi a primeira vez em uma prova de matemática. Eu fiquei sabendo, acho que um pouco depois, mas foi a minha mãe que me contou. E eu fiquei, tipo assim, muito chocada, né? Porque a Canguru foi a minha primeira prova de matemática que eu já tinha feito. Aí, sabe, eu fiquei, tipo, foi a minha primeira prova e eu ganhei ouro. Eu fiquei muito feliz também. Eu tava bem nervosa no início, assim, achei que ia ser uma coisa, assim, bem difícil. Mas quando eu olhei, assim, tava bem fácil pra mim. É uma coisa mais de lógica, né? Então, não foi bem... Não caiu coisas que eu aprendo na escola, assim, nas aulas normais de matemática. Então, foi uma coisa mais da minha sabedoria, o que eu sabia. As duas irmãs fazem parte do polo de aperfeiçoamento com altas habilidades, a superdotação. Em contraturno, elas participam semanalmente de aulas especiais que possam desenvolver os talentos na matemática e artes. Esse tratamento especial para estudantes com grande inteligência e potencial em determinadas áreas incentiva a continuidade pelos estudos. A gente vê conteúdos que talvez a gente não veria na sala de aula, né? Porque esse é o objetivo, tu estimular um pouco mais a galera que tem um pouco mais de facilidade, que tem um pouco mais de interesse. E então a gente vê tanto coisas novas, né? Conteúdos mais avançados, quanto questões de lógica para estimular mesmo. Então, por exemplo, um dos últimos conteúdos que a gente estava vendo agora era código binário. Então, a gente estava usando ali as referências para ir traduzindo frases, para, né, estimular o cérebro. Assim, eu acho engraçado porque a programação é o que eu enxergo como o que eu vou trabalhar no futuro, né? Que é a coisa que eu mais quero fazer, assim. E é engraçado porque é uma mistura da lógica, da matemática, com a arte, que tem a ver com a criatividade da história, e com os gráficos, que são as duas coisas que eu gosto muito. E então acabou se juntando de uma maneira muito interessante para mim. A Altas Habilidades que foi implantado ano passado na José Rodrigues, ela auxilia bastante porque o aluno que está lá, que são poucos, é a elite da escola, né? Assim, são os melhores na disciplina. Não só em matemática, como em artes, como em xadrez, a gente tem essa linha, a gente tem, por enquanto, essas 3 linhas de pensamento: xadrez, matemática e artes. Isso fomenta, sim, porque assim, quando você dá, você complementa o aluno e você suplementa o aluno, porque o que eles fazem no Altas Habilidades não é o que eles fazem em sala de aula. Se você um dia for lá fazer a atividade que eles fazem, poucas pessoas conseguem resolver.
Então o nível sobe muito e isso eleva também o nível na premiação da escola. Então, quando a gente inscreveu o pessoal na Canguru, eu tinha a perspectiva de ser um pouquinho mais premiado, e mais 2 medalhas. Porque a gente tem aquela coisa, o aluno é muito bom, e esse aluno muito bom ele não foi premiado. Então, em algum momento ele será. Então, realmente, esse trabalho dentro da escola faz a diferença para o aluno que é bom. Né? Porque a gente sempre dá valor para aquele que é ruim. Os projetos na escola são feitos para alunos que têm dificuldade. Nesse momento, a altas habilidades é para um aluno que tem facilidade. Então, fica mais fácil trabalhar com esse aluno na frente, né? A direção escolar planeja continuar participando nos próximos anos da prova Canguru de Matemática e melhorar ainda mais o número de medalhas. Para o ano que vem, como eu já tinha a perspectiva de ter mais medalhas, eu acho que deveria ter para o ano que vem 2 de ouro, umas 4 pratas e umas 3 de bronze. Então vai duplicar o que a gente tem hoje. A tendência é essa, não só na Canguru, como na UBMEP também. Já tem perspectiva de futuro de medalhistas mais em níveis maiores, não só o bronze, subir mais para prata, mais para o ouro. Né? Hoje a gente tem um ouro na UBMEP, 2 pratas e 1 bronze, e temos um ouro, 2 pratas e 1 bronze também na Canguru. Empatou, então alguém tem que subir. Esperamos que seja na UBMEP. A Canguru a gente acha que vai subir mais facilmente, a UBMEP é um pouquinho mais difícil. No Brasil, o exame ocorre desde 2009. Este ano foi realizado de maneira online e presencial. Mais de 2 milhões de estudantes de todos os estados participaram. Ao todo, são mais de 6 milhões de alunos que realizaram a prova em 80 países do mundo. O concurso integra escolas particulares e privadas. Como ela tem os moldes da UBMEP que a gente já participa, houve a curiosidade de participar só para ver o que era. E quando a gente viu, não é nada diferente. O único problema é que ela tem um custo, e esse custo faz com que diminua o número de participantes. Posso que o ano que vem que a gente consiga um patrocínio maior e coloque mais alunos? Possa. Mas a tendência da escola é participar todos os anos. A gente chamou os professores de matemática, que são 4, tá? E esses 4 eram os melhores nomes que eles tinham na escola. Dos 969 alunos, a gente escolheu 91 alunos que a gente achou que tinha condição de participar dessa Olimpíada. Porque ela tem um custo, até o número X de alunos era um valor de inscrição, depois o número X era outro e assim por diante. Então a gente tinha R$180 para a inscrição, então a gente foi até o limite da inscrição, que era 93 pessoas, e a gente conseguiu botar 91. O abandono de animais, além de ser crime, é um problema de saúde pública. Abandonar os bichinhos sem nenhum cuidado nas ruas facilita a transmissão de doenças e acidentes. Por isso, associações de proteção aos animais e poder público de Garopaba têm trabalhado para solucionar esse problema existente na maioria das cidades brasileiras. Esta é a Carla. Atualmente, ela mora em um lar temporário, junto com os 2 filhos, Hibisco e Alecrim. Eles foram os que sobraram de uma ninhada de 10 cãezinhos. Quem olha ela assim, gordinha e saudável, não imagina que já esteve à beira de morrer de fome. A família de cães foi deixada em uma região longe de tudo. Moradores do local chamaram a equipe da PAG, que prontamente atendeu. Isso já faz mais de um ano. 8 filhotinhos conseguiram um lar fixo, mas a Carla e os 2 filhos continuam à espera. Desde então, vivem neste ambiente que atualmente é exclusivo para receber cadelas com filhotes ou apenas filhotes abandonados. Enquanto não recebem a oportunidade de ter uma nova casa, Carla, Hibisco e Alecrim permanecem no abrigo. Na região, são 57 lares temporários. Só neste aqui, já se passaram mais de 130 animais. A gente orienta essas pessoas que, como não temos para onde levar, que esses animais sejam transformados em cães comunitários, que existe uma lei municipal que protege eles. Quando é um caso de atropelamento, de maus tratos, que nós acompanhamos a polícia, esses animais são encaminhados para hospitais, onde vão passar por laudo, cirurgia, acompanhamento e daí então irem para adoção. Mas nós não temos para onde levar esses animais também, o tanto que a gente sempre paga o local para eles ficar. A PAG é uma associação de proteção aos animais que atua na região há mais de 10 anos. Por não ter um local próprio para fazer o atendimento para esses animais, os associados buscam maneiras de atender os bichinhos nas melhores condições. Uma das alternativas adotadas tem sido transformar os animais abandonados em cães e gatos comunitários. Hoje, são 16 em Garopaba. Estes animais
não têm o dono exclusivo. As casas ficam nas localidades onde eles foram encontrados. São castrados, recebem água e comida, passam o dia livre e ficam disponíveis para caso alguém queira adotá-los. Primeira coisa que a gente faz quando aparece um cãozinho abandonado, a gente posta tentando achar o dono, né? Então, primeira coisa, se ele está bem, a gente tenta achar o dono. Se não, a gente pede lar temporário. É muito difícil lar temporário. Nós temos 57. Então, esses 57, assim, a gente vai mais ou menos trocando, porque é muito difícil as pessoas se oferecerem, novas pessoas, para fazerem lar temporário. Então, o cão comunitário acontece quando não tem o lar temporário, a gente dá uma casinha com uma placa, né, de cão comunitário com a lei 2130 de 2018, que protege tanto cão como gato, e a gente fornece atendimento veterinário, ração, cobertinha, pratinhos, tudo. Se a comunidade quiser, aí às vezes a comunidade por si mesma, né, ela acaba, não, deixa que a gente compra ração, deixa que a gente leva no veterinário. Sim, eles vêm, estão sempre aí. Todos os dias eu participo, vejo eles aí tratando, dando comidinha, água, né? Eu até admiro. Eu não participo muito porque o meu esposo não gosta muito de bicho, mas eu adoro bichinho e eles aqui são uns amores, né? Eu gostaria até que tirassem, tivesse um canto para eles, né? Porque eles tratam dos bichinhos, mas eles estão aí sempre sozinhos. A intenção da entidade é sempre conseguir um lar para esses animais. Só em 2 anos, a associação já conseguiu tutores para mais de 1000 bichinhos. Mas nem sempre isso é possível, pois alguns deles estão na linha chamada de inadotáveis. Normalmente, já saíram da linha de fofura, estão doentes, adultos, com problemas de pele e entre outros motivos que desincentivam a adoção. Temos vários resgates que a adoção é fácil, principalmente de filhotes, cachorros de raça, né? Mas tem aqueles que é uma dificuldade grande, que são os adultos, os pretinhos, né? Que acabam tendo essa maior dificuldade, e os casos que demandam um suporte financeiro maior. Casos que tem algum tipo de lesão ou cirurgia permanente, o animal não vai ter toda a disponibilidade que um animal perfeito teria, problemas de pele que demandam uma ração especial, cuidados especiais, locais especiais, às vezes o cachorro é até alérgico à grama. Então são coisas que acabam dificultando. O pessoal acaba preferindo sempre os filhotes por achar que um cachorro adulto não se adapta, um cachorro adulto não vai obedecer. Pelo contrário, eles aprendem tanto quanto os filhotes. Eles até nos ensinam que a gente é capaz de aprender todos os dias uma coisa diferente. Porque os bichinhos, eles querem carinho, né? Eles querem um abrigo, igual se fosse uma criança, um ser humano, entendeu? Mas o maior problema não é só a adoção. O abandono e os maus tratos de animais estão entre os principais chamados da entidade. Com os bichos na rua, sem nenhum cuidado, aumentam os problemas de saúde pública. Cachorros e gatos sem cuidados podem transmitir aos humanos doenças como raiva, micose e leptospirose. Segundo a PAG, ações realizadas em Garopaba têm ajudado a conscientizar as pessoas quanto aos cuidados que devemos ter com os bichinhos. Mas é preciso um trabalho amplo, principalmente com os municípios vizinhos, que muitas vezes não têm políticas públicas ou entidades que representem o setor. Por isso, vale a pena lembrar que o abandono e maus tratos a animais é crime. Quando se trata de cão ou gato, a pena de reclusão é de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Então os abandonos deles, os problemas deles acabam caindo na gente. E esses lugares onde tem os abandonos, que é ali na Limpa, na Refisa, ali na Penha de Paulo Lopes, no condomínio do Campo Duna, ali o condomínio, o loteamento do Campo Duna, e ali entre Gamboa e Paulo Lopes também, aquela divisa ali. São os lugares que, se colocarem câmeras, a prefeitura vai acabar os abandonos. Garopaba não conta com a política municipal de bem-estar animal. A alternativa que o executivo tem tomado para enfrentar esse problema é a castração. Em pouco mais de um ano, quase 2.500 animais já foram castrados no centro, que é coordenado pela Secretaria de Agricultura e Pesca. O objetivo é diminuir a natalidade e o controle populacional de cães e gatos. Os animais que a PAG solicita o castramento também recebem um microchip, que facilita o acompanhamento desses animais. O município já planeja adotar futuramente esta ação também. E é onde a gente viabiliza melhor para poder
baixar esse fluxo de animais, né? Que é com a castração que vai vir a longo prazo. Isso é uma questão que daqui a alguns anos ela vai ter um resultado melhor para nós. Mas a princípio é onde a gente tem essa parte de centro de castração para poder apoiar tanto as ONGs que nós temos no município e a população, que é feito o seu cadastro através da assistente social, o cadastro único, tá? Para poder realizar a castração dos seus animais. Segundo o secretário, a gestão municipal não tem nenhum projeto para a construção de um canil. A ideia é buscar outras frentes de prevenção e controle populacional de cães e gatos de rua. Que o canil hoje ele vai ser mais um descarte de animais do que uma questão para cuidar, até porque a gente não tem funcionário, não temos local, não temos nada montado. Então, a questão ali o pessoal, meu cachorrinho tá nas últimas, vai acabar levando para um canil, vai ser um descarte e abandono. E hoje é crime, né? Para realizar essas ações em defesa dos animais, a APAG tem investido valores altos. Ações são realizadas para angariar recursos como bazar, venda de camisetas e a participação em eventos, como a Quermesse, por exemplo. Recentemente, a entidade perdeu uma ferramenta importante de se comunicar com a comunidade e buscar receita: a conta do Instagram. Bem, a gente está sempre no vermelho, né? Então, a gente está sempre negativo, a gente está com quase 12 mil, mais de 12 mil de dívidas agora. A gente tinha pago 12, 13 mil anteriores de dívida, estava com 500 e agora já estamos com 12 mil de novo. A gente não tem apoio do poder público e todo o dinheiro que a gente arrecada é através de doações de pessoas, né, ou de ações nossas. E, infelizmente, a gente está sem o Instagram da APAG, né? O APAG oficial, que tinha mais de 8 mil seguidores que ajudavam a gente. O nosso Instagram foi desativado pelo Instagram. Então, a gente ainda não sabe por quê, estamos tentando recuperar. E isso acabou que a gente não está conseguindo arrecadar dinheiro. E atualmente, com a perca do nosso Instagram, tem sido mais dificultoso porque essa ajuda financeira acabava vindo dos nossos seguidores que acompanhavam o nosso trabalho em outros estados ou até em outros países, que acabavam se sensibilizando com as histórias postadas ali e trazendo algum tipo de doação ou viabilizando através do comércio também algum tipo de arrecadação, né? Fazendo projetos parceiros assim, de arrecadação de ração, que é uma das nossas maiores dificuldades hoje em dia, porque precisamos de 300 quilos de ração para cachorro, 30 para gato e atualmente com alguns últimos resgates de cavalo e coelhos, a gente também está precisando de algumas rações diferentes assim para equinos, para roedores que também estão fora do nosso orçamento, né? Fabrícia destaca que a perda da rede social não é só financeira, mas também de muitos arquivos dos trabalhos feitos. Assiduamente, nos 30 dias já estamos mandando todos os dias formulários e comprovações do trabalho da APAG, que o Instagram acaba sendo o nosso maior veículo de arrecadação, que é importante, o quanto a gente perdeu, né, nisso, porque mais ou menos dos 15 mil arrecadados, a gente só arrecada 5 mil hoje. Esses 10 mil acabavam vindo sempre do retorno das mídias sociais, né? Porque ali consta todas as datas de resgate, a gente tem isso no computador, mas ali é uma forma de ver tudo junto. Todos os resgates, todas as arrecadações, todos os nossos eventos que a gente fez nesses 2 anos de diretoria. Seja nos lares temporários ou com a criação de casinhas para os animais comunitários, o trabalho em defesa desses bichinhos não pode parar. Pois o Black e o parceiro amarelinho, a Carly e os filhos e tantos outros animais dependem de todo esse esforço. O Centro Histórico de Garopaba será revitalizado e as obras iniciaram nesta semana. O local é considerado um dos principais pontos turísticos do município e também principal via de acesso para a Praia da Vigia. A Rua Manuel de Araújo, no Centro Histórico de Garopaba, começou o processo de revitalização na última quarta-feira. Funcionários e máquinas da prefeitura iniciaram a retirada das pedras com a intenção de executar as primeiras 2 etapas da obra. Uma delas é a mudança da rede elétrica, que será toda subterrânea e vai atender toda a extensão da rua. As pedras também estão sendo retiradas temporariamente para que seja feita limpeza nas mesmas, antes de serem recolocadas.
A obra, orçada em 4 milhões de reais, pretende criar novos espaços de socialização e oferecer melhor acessibilidade para os usuários. O trânsito da região foi alterado durante a execução dos trabalhos. Agora, quem precisa chegar na Praça do Centro Histórico ou na Praia da Vigia deve utilizar a rua Aderbal Ramos da Silva, que passa a ter duplo sentido e fica proibido estacionar ao longo da via. Acredita-se que 98% de toda a produção de oxigênio venha dos oceanos. Sendo assim, o mar é fundamental até no ar que respiramos. Entretanto, a população mundial não tem dado o valor necessário. Anualmente, milhares de toneladas de lixo vão parar nos mares. Para esse problema acabar, só há uma solução: a conscientização. O oceano e o perfeito ecossistema marinho, dentro e fora dele, com costões rochosos, regiões polares, mares abertos, praias arenosas, a proteção natural das dunas, todos os organismos vivos nesses ambientes. O lixo... o lixo? Não, isso não faz parte desse ecossistema. Ele é um intruso e nem um pouco bem-vindo, porém, cada vez mais presente nas costas e águas marinhas. Todos os anos, milhares de toneladas vão parar no mar. Segundo o relatório das Nações Unidas publicado em 2021, só o plástico representa 85% dos resíduos que chegam aos oceanos. E até 2040, os volumes de plástico no mar devem triplicar, podendo chegar a uma quantidade anual entre 23 e 37 milhões de toneladas. Isso significa 50 quilos de plástico por metro na costa em todo o mundo. A maior parte dos resíduos eles flutuam, né? Então eles são carregados com essas correntes e vão se formando, né, verdadeiras sopas, né, até se juntarem em massas, né, nesses giros e virarem até ilhas, né, de lixo, né, como muito já foi divulgado, né, conhecido. E para a vida marinha, né, isso é um prejuízo imenso, porque eles podem acabar ou se malhando nesses resíduos ou ingerindo. Então são vários impactos, desde ali da base da cadeia alimentar, né, do zooplâncton, até os grandes animais como as baleias, né, que acabam ingerindo aí muitos resíduos, muitas vezes por causa do seu comportamento, né, que muitas delas elas ingerem grandes quantidades de plâncton e isso acaba vindo, porque é material flutuante. Essa semana, Jane, que é gestora ambiental em Garopaba, encontrou esta embalagem plástica com os rótulos escritos em língua asiática na Praia Central. Não se pode afirmar que o recipiente tenha vindo de outro continente, mas é possível que o lixo descartado no mar viaje entre os continentes, em razão das correntes marítimas. Normalmente eu acho alguma coisa, essa não é a primeira vez, tá? Sempre tem uma sacolinha, canudo, sempre tem alguma coisa. Mas dessa vez me chamou muito a atenção, porque era uma sacolinha com itens dentro. Não era uma sacolinha como é o comum, um vento levou e tal. Não, essa vinha boiando. E dentro tinha essa embalagem, que é de um produto de limpeza, que eu acredito que seja amaciante, o sabão, alguma coisa assim. Tinha uma garrafinha que eu acredito que seja de água. Tinha alguns outros saquinhos e canudinho. Então, assim, alguém se livrou disso e por algum motivo veio parar aqui e parece que é um imã, assim, né? Eu encontrei e, cara, é um momento de tristeza muito grande para mim, porque, veja, eu já tenho que conviver com o resíduo da minha cidade, onde as pessoas realmente não se preocupam com isso, agora ainda tem que vir de fora. É muito, muito dolorido, cara. É muito difícil. Perceber que o planeta está sendo descuidado por completo. Não há uma busca por resolver questões que passam pela mão humana. Que esse tipo de resíduo, né, não é tão comum, né, mas pode sim chegar. E a gente atualmente, né, pode vir para essas rotas marítimas, porque a gente está nessa rota, a gente tem um porto aqui do lado da nossa cidade, o porto de Imbituba, como Santa Catarina tem outros portos, né, então aqui é uma rota, mas também no oceano a gente tem os 5 giros, então essas correntes marítimas elas também caminham bastante resíduos e infelizmente acabam sendo depositados em toda a faixa de litoral. Todo o cuidado que a gente tem que ter com o nosso lixo é para evitar problemas como esse daqui,
Em uma necrópsia feita em uma tartaruga, foi encontrado todo esse plástico no estômago do animal. Para se ter uma ideia por que isso acontece, aqui no Instituto de Monitoramento Mirim Costeiro, eles fizeram uma simulação de como o plástico fica no mar. Olha só. Até eu, se fosse olhar assim, acharia que é uma água viva. A tartaruga olha, acha que é um alimento, come, vai parar no estômago do animal e acaba matando ela. Todo esse lixo não vai para lá sozinho. É por meio da ação humana. Esse descuido, se é que podemos chamar assim, pode ser observado em diversos lugares do nosso cotidiano. Tudo que foi parar no mar saiu da terra. Ele foi fabricado em terra, ele foi mal cuidado em terra, por isso ele foi parar no mar. Mas infelizmente não é só no mar. A gente vê o pessoal fazendo trilha, os condutores ambientais, eles acham no meio do mato. Um local onde deveria ter só verde, vida, tal. Não, a gente está muito descuidado com o nosso lixo, porque isso aqui tinha que estar na cadeia da reciclagem. A reciclagem não é a melhor solução ainda, não é o que vai salvar, não. A melhor solução ainda é o consumo consciente. Mas esse é passo a passo, esse é um pouco mais devagar, as pessoas precisam se adequar. A reciclagem não. A reciclagem já existe, só precisa que o material volte para o ciclo. A conscientização da preservação só é possível com trabalhos educacionais. E é justamente isso que a equipe do Instituto de Monitoramento Mirim Costeiro vem fazendo há cerca de 10 anos. O projeto conta com aliados de peso, as crianças. Durante o ano letivo, alunos da Rede Municipal de Ensino de Garopaba vão a campo coletar e analisar resíduos presentes nas praias da região. E a ideia com essa metodologia, usando os transectos de pesquisa, é identificar dentro de uma área de 20 metros quadrados o que a gente encontra nas praias. Então, nas praias que são mais ocupadas, mais usadas, a gente tem encontrado resultados assim muito preocupantes com relação aos microlixos, né, microplásticos que estão já inseridos na areia. Então, à medida que a gente peneira, vocês estão observando que é usado ferramentas, né, para que a gente vasculhe e pesquise esse material, a gente vai encontrando coisas que a gente não imaginava que teria enterrado na areia. Bituca de cigarro é uma quantidade imensa de resíduos, e a bituca, a partir do momento que ela é queimada e descartada, a quantidade de toxinas dela é muito maior. E esses materiais, além de estar na areia, quando a maré sobe, ela acaba limpando a areia, levando esses materiais para o mar. E aí os animais que vivem dentro da água acabam, né, ingerindo, em função de que tudo que está no mar é alimento, e o bicho não sabe separar isso. Muita gente que vem para a praia, ou que está na praia, ou que procura esse momento de estar em contato direto com a natureza, procura um lazer, procura um relaxamento. Então, nesse momento, a pessoa não está focada nessas questões. Mas se ela tem um prévio conhecimento, vira automático. É igual dirigir. Você não precisa pensar em qual marcha você vai passar. Chegou na velocidade adequada, você passa a marcha. Então, isso é um pensamento que tem que existir. Então, o primeiro ponto é a educação ambiental contínua e de ano inteiro. E a presença das crianças no projeto tem um objetivo. É que os pequenos, além de influenciar em casa, podem mudar o planeta, já que são eles a futura geração. A pesquisa ela é voltada para a idade, né, deles, de 10, 11 anos de idade, 5º ano do ensino fundamental, e entendam o que está acontecendo com o lixo e que medidas podem ser tomadas, inclusive podendo virar políticas públicas, né, a partir dos lixos encontrados na beira da praia. Então a gente consegue, a partir daqui, fazer gráficos, né, do material que é natural da praia, material que é descartado, material que vem com a maré, material que desce pelos rios e que acabam sendo depositados na praia. Então, basicamente, é uma metodologia técnica, científica, e o que eles estão tendo hoje aqui é uma iniciação para se criar essa consciência, né, cidadãos do futuro que possam, né, inclusive fazer políticas públicas no sentido de cuidar melhor das praias, dos oceanos, né, do ambiente de forma geral. Ela vai anotando, o nome dela é Alice, daí ela vai anotando o que a gente encontrou. E a gente já encontrou canudos, bitucas de cigarro, carvão, isopor e várias conchinhas e folhas. Daí ela vai anotando cada coisa que a gente encontra. E aqui, ó, a gente já encontrou várias conchinhas. E é isso que a gente vai fazendo para encontrar.
Aqui vocês encontraram produtos que são objetos que são naturais e objetos que são não naturais. Tu saberia me explicar o que é esse objeto natural e não natural? O não natural é tipo coisas, vamos supor, como carvão, bitucas de cigarro, plástico, lixo. E o natural seria folhas, galhos e conchas. E do não natural também isopor. E algumas microplásticos. E é isso. A gente foi ver como é que tá a maré, a gente viu como é que tá as nuvens, a gente foi agora aqui, a gente estava peneirando a areia para ver se a gente encontrava lixo ou microplásticos. A gente encontrou bastante coisa, eu encontrei 3 bitucas de cigarro. E por que tu acha que essa bituca de cigarro vai parar ali na areia? Por causa que pessoas fumam e jogam ali, sem pensar que polui o mundo. Que polui. Eles jogam sem pensar, eles só jogam daí. Eu acho que tem que daí, tipo, não ficar jogando na areia da praia, jogar no lixo orgânico, não, no lixo orgânico não, no lixo certo, no lixo de plástico, no lixo certo, para não jogar na areia. Daí ou uma tartaruga come, ou algum outro peixe come, achando que é alga, daí isso vai poluir no mundo. Que a gente tem que cuidar do meio ambiente e se a gente não cuidar, o mar vai ficar poluído e os animais vão entrar em extinção. A gente encontrou vários pedaços de peixe, concha, lixo e etc. E eu diria que o meio ambiente é uma coisa muito linda e ele viver ainda muito bem em nossas mãos. E temos que cuidar muito bem da natureza que a gente vive até hoje. Mesmo tendo um lixo ali e outro ali, se você olhar atrás daquele muro tem um monte de bituca de cigarro. É impressionante como todo mundo taca na rua. Outra alternativa que pode ser adotada por todos é a revisão no uso do plástico no cotidiano, como embalagens e objetos descartáveis. Tem vários estudos que falam sobre depósitos, né, de microplásticos em lugares como na Antártida, por exemplo, né? Então esses microplásticos são carregados até pelo vento, pela chuva. E isso acaba entrando na nossa alimentação através do sal marinho. Então o sal já tem partículas de plástico e agora são constatadas que tem plástico também nos peixes e animais que a gente acaba ingerindo no oceano e acabaram encontrando até na placenta humana pedaços de plástico. Então o combate ao plástico do uso único é o que é mais falado hoje em dia porque é o maior desperdício, né? E então você repensando no seu dia a dia, mudando os seus hábitos e optando por embalagens mais ecológicas, né? Por hábitos mais ecológicos, isso colabora bastante no combate ao lixo no oceano, principalmente o combate ao lixo do plástico no oceano. Os artesãos de Garopaba tiveram a chance de registrar o trabalho ao longo da semana na Casa de Cultura do município. O documento é necessário para a criação de políticas públicas para o setor. Essa semana, os artesãos de Garopaba e região tiveram a oportunidade de registrar o trabalho por meio da Carteira Nacional do Artesão. O documento foi emitido na Casa de Cultura e Luciana Mazarotto, a artesã, foi a responsável pela emissão do registro. A Carteira do Artesão te dá alguns benefícios, desde o INSS e também alguns incentivos fiscais. Então, tu pode adquirir algum matéria-prima, no caso, né? E também pode adquirir maquinário, enfim, o que o artesão necessita, né? Para poder ter a sua produção. Além de poder participar de editais, de eventos, né? De workshops. Então, ela é bem ampla nesses pontos. A diretora de Cultura de Garopaba diz que o registro é necessário para a criação de novas políticas públicas para o setor. Primeiro que nacionalmente é a maneira que o governo tem de saber quantos artesãos que tem e são cadastrados, porque muitos trabalham de forma não
oficial, né? Vamos dizer assim. E a partir do momento que ele se torna um artesão cadastrado pelo Programa do Artesanato Brasileiro, ele é visto como um artesão e contado como um artesão, né? E aí fica mais fácil para criarem políticas públicas. Alejandra é artesã e trouxe as peças que teceu para serem avaliadas por Luciana. Além disso, para a emissão do registro, é necessário fazer uma peça na hora para provar o domínio da técnica. Eu sou artesana, faz crochê, também faz bijuteria, macramé, também faz mosaicismo. É muito importante para mim, para que a gente reconozca meu trabalho, não? De artesana. Não está muito reconhecido o trabalho de artesanato. E é um trabalho fazer artesanato, não é fazer assim mais. É um reconhecimento para mim, o carnet de artesanato. É muito bom. Neste domingo, acontece mais uma edição da Feira das Mães Empreendedoras em Imbituba. O evento ocorre uma vez por mês e vem movimentando a região. A partir das 10 horas da manhã deste domingo, acontece a 5ª edição da Feira Cultural promovida pelo projeto Mães Empreendedoras de Garopaba e região. O evento, que é realizado nas instalações da Pizzaria Marguerita e Mar do Rosa, na Estrada Geral da Ibiraquera, irá contar com mais de 50 expositoras ligadas ao artesanato, alimentos orgânicos, moda e decoração. Para se ter uma ideia, na edição de junho, a feira chegou a receber cerca de 1.000 visitantes e para esta edição dobrou a estrutura e pretende receber 1.200 pessoas durante as 9 horas de evento. Além das exposições, a comunidade também poderá aproveitar a praça de alimentação, o espaço Kids, oficinas criativas e apresentações de circo. Uma novidade desta edição é que no pátio anexo ao evento haverá uma exposição de carros antigos. As atividades ocorrem até às 7 da noite. Após a remoção de impostos federais e redução de impostos estaduais, a gasolina baixou. Tem postos da região vendendo a menos de R$ 5,00. Vale lembrar que em algumas cidades o combustível passou de R$ 7,00. O preço da gasolina segue em atualização desde semana passada. Após o governo federal zerar alguns tributos na penúltima semana de junho, e criar o teto para o ICMS de no máximo 18%. O governador Carlos Moisés também assinou uma medida provisória para reduzir o imposto. O resultado foi o desconto de R$ 2,00, aproximadamente em 2 semanas. O litro da gasolina agora pode ser encontrado a R$ 4,89. Além da medida que reduziu o valor do combustível, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto que obriga os postos revendedores a informar a diferença de valores antes das medidas tomadas, a partir dessa semana até o fim do ano. O objetivo é possibilitar que o consumidor possa comparar o valor de antes e depois da medida que limita o valor do ICMS. A fiscalização será feita pela ANP. O texto não menciona nenhuma punição caso a nova regra não seja cumprida. A 5ª oficina de participação comunitária da revisão do Plano Diretor ocorreu esta semana no Centro Histórico. Os moradores dos bairros Centro e Ferraz se reuniram para debater as melhorias que gostariam de ver no município. Essa semana aconteceu a 5ª oficina de participação comunitária para discutir o plano diretor de Garopaba. A reunião ocorreu no Salão Paroquial da Igreja São Joaquim e foi a vez dos moradores dos bairros Centro e Ferraz conversarem sobre as demandas da região. Eu acho que deve manter mais as zonas mais rurais, né? Preservar, deixar preservados, né? E para mim, a minha opinião é manter a Garopaba do jeito que está. Sem prédio, não tem o porquê de ter prédio, se a Garopaba está muito bem estruturada, está muito bonita assim, então não teve o porquê de estar mudando. E a expectativa que a gente tem hoje é que crie melhores condições na área de ocupação, na área de permeabilidade, nas áreas ambientais, para dar um pouco mais de qualidade de vida. E a expectativa, vamos dizer assim, de grande maioria da população, a principal expectativa é que se mantenha os 2 pavimentos, que é o padrão característico do município de Garopaba. E na questão da ocupação, da fiscalização no plano diretor, a atuação
depende muito da aprovação de um item que vai ser colocado hoje aqui no grupo de estudos sobre a questão de demolição da obra quando identificada a sua irregularidade, quando identificada que não existe a menor possibilidade de regularização. É um item muito importante, é um detalhe muito importante que as autoridades, os gestores, prefeitos, vereadores têm que se ater, têm que dar um pouco de atenção, porque infelizmente nem todo mundo respeita a legislação do município. Na verdade, a minha expectativa é que essa comunidade que está aqui e as outras que também participaram sejam ouvidas, que esse plano diretor ele corresponda à expectativa da população, que ele leve em consideração os argumentos que as pessoas estão trazendo, até de uma forma individual, mas que não seja um resultado de um pequeno grupo ou de gestores, ou de técnicos, ou de pessoas contratadas, e que sim seja um resultado do trabalho coletivo. Eu acho excelente envolver a comunidade, discutir os problemas e, para isso, buscar melhoras. Não é algo feito só num gabinete ou por um técnico. Eles estão buscando ouvir a comunidade em todos os bairros de Garopaba e, com certeza, o processo vai trazer melhorias, porque vai ter algo que a comunidade discutiu. Então não vai sair somente de um técnico, lógico. A gente pode ter ideias, como não somos técnicos, que elas não sejam factíveis de se fazer. Mas daí eles dizem, olha, isso não pode ser feita por isso. Oba, surgiu a ideia tal. Essa ideia é ótima e pode ser feita por esse motivo. A preservação do casario do Centro Histórico foi destacada pelos moradores. Precisa pensar nela assim, para preservar, para se manter aquilo que tem um incentivo, sei lá, né? Mas de um modo que seja preservado, que essas casas não possam vir mais ao chão e morrer a nossa cultura. Daqui a pouco nós não temos mais casas antigas no Centro Histórico. Aí a nossa cultura, onde fica, né? Então, um dos nossos desejos é a preservação dessa cultura referente aos casarios principalmente, né? Então a minha participação aqui é justamente para contribuir que esse espaço do Centro Histórico, que é a origem da cidade, que é a nossa história viva, a nossa cultura, seja preservado, mas também tenha o cuidado das políticas públicas, tão importante, assim como o resto do centro também, claro. O cronograma do plano diretor finaliza no dia 26 de outubro, quando ocorrerá a 4ª e última audiência pública, com a apresentação das propostas de mudanças nas leis. Os próximos passos são as outras 2 oficinas, né, contemplando as 7 regiões, como foi dividido o território do município. Depois disso, nós temos mais 3 audiências públicas, né? Audiência de apresentação do extrato dessas propostas aqui, também da proposta técnica, né, que é da parte da Fundação Unisul. E depois disso, temos as outras audiências e culminando na última audiência, que é a entrega do material, de fato, a minuta da revisão dessas leis, né, que aqui a gente está tratando da revisão de leis dentro do plano diretor. A entrega à Câmara de Vereadores. E chegou a hora de sabermos como será o tempo para a próxima semana. O início do mês de julho contou com boas aberturas de sol, trazendo alívio para quem estava sofrendo com o frio das últimas semanas. Eduardo, é com você. Olá, Marcelo. Olá para você que acompanha o Pix Notícias. A previsão para os próximos dias é de tempo bom aqui em Santa Catarina e também no estado do Rio Grande do Sul. Esse clima ameno que vem fazendo nos últimos dias deve continuar pelo menos até a próxima terça-feira. Só para dar um exemplo, no domingo aqui em Garopaba, as temperaturas variam entre 17 e 21 graus. Na segunda-feira esquenta um pouco mais, onde os termômetros podem marcar entre 18 e 24 graus. Frio mesmo só na terça-feira. Isso porque na parte da tarde, uma frente fria vinda do Uruguai vai passar aqui pelo estado e vai dar uma diminuída boa nas temperaturas. E essas temperaturas vão ficar baixas também na quarta-feira. Essas são as informações do tempo para a próxima semana, mas antes de voltar para o estúdio, vamos mostrar umas imagens que chegaram na nossa redação da cerração que atingiu a região sul na última quarta e quinta-feira. Temos imagens de Laguna, da Ponte Anita Garibaldi, e também uma imagem de drone do Eduardo Lorenzi, feita aqui mesmo em Garopaba.
A gente agradece e reforça que você também pode participar aqui do Pix Notícias, enviando imagens ou sugestões de pauta para o nosso número de WhatsApp que está aqui na tela. Semana que vem eu volto com mais atualizações do tempo. Agora é com você, Marcelo. Obrigado, Eduardo. A 8ª edição da Copa Garopaba de Futebol 7, realizada em Garopaba, está chegando na sua reta final. No total, já foram realizados 82 jogos e neste domingo, mais 8 jogos irão definir os times que irão disputar as grandes finais. Mais detalhes agora no Resumo Esportivo. Resumo esportivo de hoje destacando a Copa Garopaba de Futebol 7. No último domingo, dia 3 de julho, foram disputados os jogos eliminatórios das quartas de final da primeira, segunda e terceira divisão. Na terceira divisão, os classificados para a semifinal são o Pinheirinho, que enfrenta o Nova União, e os outros 2 classificados são o Village e o Filhos do Casão, que se enfrentam no outro jogo, buscando vaga na final e também o acesso para a segunda divisão do torneio. Os vencedores dos confrontos da segunda divisão foram o Strikers, que vai buscar uma vaga na final jogando contra o time dos Amigos da Cascata, e os 2 classificados que irão disputar a outra semi da segunda divisão são o Furacão e o Ferreirão. As finais da segunda e terceira divisão estão marcadas para o dia 17 de julho. Agora, a primeira divisão tá pegando fogo. Isso porque dos 4 classificados para a semifinal, 3 deles já foram campeões em outras edições da Copa. No primeiro jogo da semi deste domingo, às 10h50 da manhã, o time do Fluxo, que eliminou o Freitas vencendo por 3-2, enfrenta o Limeira, que nas quartas de final eliminou o Mezenga também por 3-2. Lembrando que o Limeira foi campeão da primeira edição da Copa lá em 2013. No outro jogo, que ocorre ao meio-dia deste domingo, o time do Capão enfrenta o Massacre. Ambos estão em busca do tricampeonato. Nas quartas, o Capão eliminou o Marítimo vencendo por 4-2. Já a equipe do Massacre se classificou para a semi após golear por 5-0 o time do União. O resumo vai ficando por aqui e já adianto que no resumo esportivo da próxima semana iremos trazer todos os detalhes dessas semifinais que prometem muita rivalidade e emoção. E chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. O assunto hoje é a geração de empregos. O Brasil registrou alta nas contratações em abril. Segundo o governo federal, foram criadas mais de 196 mil novas vagas com carteira assinada. O número de geração de empregos neste governo tem sido expressivo, mesmo com a crise ocasionada pela pandemia, né, Tiago? É verdade, Marcelo. O país tem gerado muitos novos postos de trabalho, números importantes que precisamos registrar. Olá para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Quando o atual governo assumiu, o país havia cerca de 14 milhões de desempregados em território nacional. Em menos de 4 anos de mandato, o índice caiu, como vemos agora, para menos de 2 dígitos, ou seja, cerca de 4 milhões de empregos foram criados ao longo dos primeiros anos de governo, mesmo com o Congresso e demais poderes tentando, a qualquer custo, impedir o presidente de governar. O desemprego no país está entrando em uma nova fase positiva que, ao que tudo indica, só tende a melhorar até o final do ano. Os dados do CAGED mostram que foram criados 1.400.000 empregos em apenas 3 meses, um feito histórico que precisa ser dito e comemorado. Números que, apesar de muita gente querer, não podem ser refutados. Inflação alta, custo de vida aumentando, preço dos combustíveis nas alturas.
não são exclusividades brasileiras. Isso está acontecendo em todo o mundo. No Reino Unido, a inflação deve ultrapassar 12% até o final deste ano, superando os números brasileiros para uma economia que já foi considerada uma das melhores da Europa. Nos Estados Unidos, o preço dos combustíveis estão elevadíssimos, como nunca aconteceu na história daquele país. No entanto, o Brasil está sabendo lidar muito bem com esse problema, melhor até do que muitos países. E os méritos são da equipe do governo. Mesmo com muita torcida contrária, a atual gestão está sabendo conduzir o barco muito bem para águas, quem sabe, mais calmas. Na semana passada, nós falamos aqui que o índice de homicídios violentos também caiu no Brasil. A redução foi de 6,5% das mortes violentas intencionais, de acordo com o relatório do Anuário da Segurança Pública. E ainda tem pré-candidato defendendo pegar leve com relação ao tráfico de drogas, Marcelo. E no Congresso Nacional, decisão que pode ajudar os brasileiros é tratada pela oposição como eleitoreira. Se não passar na Câmara, pode deixar de injetar na economia brasileira mais de 40 bilhões de reais. É isso mesmo, Thiago? É isso mesmo, Marcelo. Essa é a PEC dos benefícios, que está na Câmara, o texto aprovado pelo Senado Federal, que permite a decretação do estado de emergência, que permitirá a criação de benefício à população, em razão, claro, da situação econômica mundial, que afeta diversos países, inclusive aqui o Brasil. O pacote tem um custo total de pouco mais de 41 bilhões de reais e prevê aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais e a inclusão no programa de 1,6 milhão de famílias que aguardam na fila. Reajuste do auxílio gás dos atuais R$ 53 reais para o valor médio de um botijão a cada 2 meses. Pagamento de R$ 1.000 por mês para 900 mil caminhoneiros autônomos, que a gente já falou aqui no Pix Notícias, estão sofrendo com esse aumento do diesel. E um auxílio para taxistas com custo total de até 2 bilhões de reais. O texto também destina recursos para o programa que compra alimentos de pequenos agricultores e distribui para famílias pobres. Compensar os estados aí pela gratuidade do transporte público de idosos e para conceder incentivos a produtores do etanol aqui no Brasil. Todas essas medidas terão validades até o fim do ano e o valor do benefício será definido pelo governo federal depois da aprovação do pacote. Então vejam que são ações positivas que precisarão do crivo dos deputados e mesmo assim muitos deles ainda acreditam que isso pode transformar em ação de governo, que possa beneficiar o presidente Jair Bolsonaro como se não tivesse ações positivas para destacar, como falamos anteriormente com relação aos dados da geração de empregos. Derrotar uma medida dessa é virar a cara para a população que mais precisa. Claro que, por ser período eleitoral, essa decisão tem reflexos. Um deles é que é nessas horas que a gente identifica, um por um, aqueles que são da turma do quanto pior, melhor. Marcelo, por hoje é só. Eu volto então na próxima semana. Obrigado, Thiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação 24 horas no canal 11 do TMW Pix e em nossos parceiros que distribuem nosso canal em todo o país. Acompanhe nossas reportagens e também as novidades da nossa programação em nossas redes sociais. Nosso endereço é @PixTVHD. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.